Olá, empreendedores, tudo bem? Mais um programa do Conexão e esse é especial, nosso último programa do ano. E sempre aquele recadinho especial lá no canal do YouTube, Conexão Xingu. Clica no sininho para você receber a notificação. E também nas redes sociais do Facebook, Conexão Xingu Altamira, e no Instagram, Conexão Xingu. E hoje eu recebo um grande líder, um grande articulador de um ramo, de um segmento riquíssimo, muito especial para a Amazônia, para o Brasil. Esse líder é um filho de produtor ali da região nasceu na região próxima de Vitória, e senador. Ele é técnico de segurança do trabalho, técnico agropecuário, formado em geografia, agora está fazendo contabilidade. Então hoje eu recebo nesse espaço do Conexão o amigo Gedielson Oliveira, da cooperativa Cepotex de cacau orgânico. Gedielson, muito obrigado por você estar aqui nesse espaço. Para mim é uma honra recebê-lo nesse último programa de 2020. Então sinta-se em casa e sinta-se à vontade aqui conosco. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Eu queria vincular essa ideia da conexão. Para mim traz uma oportunidade de conectar ideias, porque a gente vive numa região muito importante, mas às vezes a gente divulga muita informação negativa e eu acho que a conexão é uma oportunidade de trazer essas ideias inovadoras e dizer que a gente também tem coisas boas aqui. E esse trabalho na cooperativa é um trabalho fundamental porque ele trabalha com pessoas, trabalha com um produto regional, trabalha focado nesses princípios ambientais, sociais, mas que a gente entende que há uma necessidade de reorganizar melhor todo esse trabalho. Por quê? Porque para o mundo dos negócios, não importa se você é pequeno ou grande, você tem que ser profissional. Não importa se você mora numa ilha, mora numa pequena propriedade, o cliente europeu, o americano, ou mesmo no Brasil, ele vai exigir que você tenha uma habilidade mínima de negociar. Então, eu acho que falar disso aqui na Conexão é um momento muito oportuno. A gente tem que conectar as ideias. Então, acho que estamos no Xingu, estamos conectados e a gente tem que falar de coisa boa também. Então vamos falar de coisa boa, Gedielson. Falar de cacau, né? Que é uma commodity nossa da Amazônia, né? Muito forte. Hoje a gente, aqui na nossa região, um dos maiores produtores de cacau do Brasil, né? Então a gente já despontou aí a Bahia. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha com cacau orgânico, né? Qual é a diferença, Gedielson, do cacau orgânico para o cacau comum? Para a gente entender melhor isso, primeiro a gente tem que fazer uma leitura. O cacau hoje, ele é classificado, a maioria do cacau hoje comercializado no mundo, ele é um cacau considerado bulk. Representa em torno de 95%. Isso quer dizer assim, é um cacau sem nenhum controle de qualidade. Às vezes até mesmo sem um controle de rastreabilidade, assim, é um cacau de baixa qualidade. Né? Não vou citar as marcas aqui, mas assim, é o que faz a maior parte dos achocolatados no mundo. Nós resolvemos entrar no segmento que representa 5% do mercado mundial, que são os cacais especiais, que entra o cacau orgânico, com outras certificações. Mas para entender melhor o que é orgânico, às vezes as pessoas confundem o termo orgânico digamos assim, ideologia. Na verdade, a certificação orgânica é uma certificação. Você precisa ter um controle, você segue uma legislação. Então, o Brasil tem uma legislação que estabelece critérios. Então, o produtor tem que seguir alguns critérios para ele receber um selo de orgânico. Assim como os americanos exigem, os europeus. Então, eu vou vender um cacau orgânico, mesmo estando no Brasil, mas se eu pretendo vender ele para o mercado europeu, eu tenho que seguir a legislação europeia. Então, resumindo, no Brasil são 18 meses no momento que eu faço o cadastro da propriedade, ela precisa cumprir 18 meses as regras para receber o selo de orgânico. No mercado europeu são 24 meses, mas o mercado americano são 36 meses. Então, em média, eu preciso ter em torno aí de 3 anos, um ciclo que a gente chama de conversão, onde o produto é cadastrado. Enquanto isso, ele passa pela fase que nós chamamos de conversão. Gedielson, mas como é que eu comprovo isso? Aí eis a questão. Não basta eu falar. Aqui é que nem um casamento. Eu tenho que provar. E é o que acontece. Eu contrato uma empresa, e essa empresa tem que ser credenciada no Inmetro, que é um órgão de regulamentação, no Ministério da Agricultura, e seguindo uma federação internacional, que é a IFOAM. Então, ela cumpre a legislação e a gente segue a legislação. Então, anualmente, a gente passa por uma auditoria. Então, a gente percebe que não é uma questão ideológica, de dizer, não, ideologicamente eu quero produzir orgânico. Isso ajuda
porque se você é mais apaixonado pela ideia, facilita. Mas isso é uma certificação. Então tem que cumprir uma legislação, tanto da questão ambiental, questão social, controle de qualidade do produto, a rastreabilidade, para garantir que não mistura o cacau. Por exemplo, eu estou trabalhando com cacau de 7 municípios da região, então eu tenho que garantir para o meu cliente, se ele disser assim, eu quero saber os produtores só de município de Uvaral, só de Medicilândia, eu tenho que garantir isso através do processo de rastreabilidade. Então isso fica claro que a gente provou que isso é possível, mas também para quem vivenciou sabe que não é uma coisa fácil. No início eu dizia assim que nós somos corajosos, né? Um desafio trabalhar cacau de qualidade e orgânico e no sistema cooperativista. E a gente aceitou esse desafio. E eu me colocaram exatamente para vir cumprir essa missão, que no primeiro momento eu achava que era só um emprego, mas de repente, com o passar do tempo, isso tem me deixado claro que isso é uma missão, né? E aí é importante você falar que, ou seja, é uma certificação do produto cacau, que é o orgânico, né? Então, além dos critérios que você falou que tem, né? Quais são os passos, então, assim, qual o diferencial de uma pessoa que está produzindo seu cacau comum, esse que a gente tem aqui na região, para uma pessoa, para um produtor, no caso a cooperativa, que está produzindo um cacau orgânico? Qual é o ganho disso? Eu posso misturar cacau comum com cacau orgânico? Qual é essa diferença, Ridielson? Assim, primeiro a gente tem que ter o cuidado de que a gente orienta sempre quem quer ser orgânico tem uma propriedade separada, para a gente exatamente garantir esse controle. Então, uma das coisas que ele vai ter que parar de usar é o fogo, né? Os venenos herbicidas, os inseticidas ou os adubos químicos. Ele vai ter que substituir isso. Ele pode até usar outros adubos, desde que sejam adubos permitidos. Eu acho que é importante detalhar esse termo, permitido. O que é permitido? Ele não significa que ele precisa ser um adubo lá da roça, produzido lá, mas ele pode ser comprado desde que ele seja permitido. Quer dizer, na íntegra seria um adubo orgânico também. Outra coisa, ele tem que ter o controle do lixo, que é obrigatório, porque os trabalhadores deles têm que estar, pelo menos com um contrato, dentro minimamente adequado à legislação trabalhista, não deve ter trabalho escravo. Mas como as empresas, além de exigir essas questões, eles cobram também a questão da qualidade da amêndoa. O que se trabalha hoje? Uma das questões hoje é que nós temos um mercado cada vez mais exigente, seja orgânico ou não. Mas uma das vantagens é que ninguém faz isso por fazer apenas. Isso também tem uma agregação de valor. Se você ir hoje para o mercado europeu, eles trabalham uma média pelo menos a partir de 30% a mais de agregação de valor. Mas a gente sabe que hoje no mercado orgânico você tem um fator que é importante, que são as chamadas parcerias. O que é essa parceria? A parceria é onde eu tenho uma oportunidade de discutir melhor o preço do meu produto. E no mercado orgânico, a gente tem essa oportunidade. No mercado tradicional, não. Ele tabela um preço, ele diz que paga aquilo e aquilo. No orgânico, como tem todo um contexto, a gente tem essa oportunidade. Ou seja, existe uma rodada de negócio, então, do produto orgânico, do cacau orgânico, é isso? Sim. Não quer dizer que isso é uma coisa tão simples, mas assim, vamos supor que durante todos esses 13 anos que eu estou trabalhando, a gente já teve negociações de 30%, de 50%, de 70%. Recentemente a gente teve negociações de até 100%. Para quem está de fora, pode achar isso muito fantasioso. É claro que isso não é uma coisa fácil, você tem que construir uma questão de credibilidade com o sistema, com as empresas e cumprir as regras. Atualmente a gente passou pela auditoria, quer dizer, vem um auditor que ele veio do Paraná, ele vem fazer uma auditoria, né? Ele vem observar em detalhes. A gente paga por isso, né? Não é um valor tão baixo, é um valor significante. Então as pessoas para estar inseridas nisso têm que estar dispostas a realmente estar no negócio. Aqui não é só para ideologia ou pessoas aventureiras. Ou você se profissionaliza, porque na hora que você vai fazer o cálculo do processo, você vai ver que é possível ganhar mais, entendeu? Entendi. Então, assim, no caso do orgânico, ou seja, você já disse tudo, né? Profissionalismo, ou seja, não é plantar só por plantar. Existem regras, critérios ambientais, econômicos, sociais. E aí, assim, como é feito essa seleção dessa questão da amêndoa do orgânico? É diferente o processo de secagem, de fermentação? Existe estufas diferenciadas?
Conta aí para nós, para o nosso público. Essa pergunta ela é interessante porque às vezes as pessoas acham que tem muita coisa diferente. Na verdade, eu faço uma análise seguinte: algumas coisas são idênticas. O que muda é que nós somos obrigados pela certificação a se organizar melhor. A nossa estufa tem que ser mais limpa. Ela pode ser igual ao do outro que não é orgânico, mas assim, ele é obrigado a ser mais limpo. Nós somos obrigados a registrar tudo que fazemos, que compramos, que vendemos. Aí eu pergunto, isso ajuda ou não ajuda o produtor? Então, de certa forma, a certificação nos obriga a nos reorganizar. É claro que quando entra na questão dos herbicidas, dos venenos popularmente conhecidos, é um grande diferencial, mas a poda é a mesma, a colheita é a mesma, a secagem é a mesma, a fermentação. Mas alguns detalhes mudam. Por exemplo, a gente não pode usar qualquer embalagem. As pessoas têm uma visão errada, acham que aquela amêndoa de cacau é um grão comum. Não, ele já passa a ser um alimento. Então, quando nós tratamos alimento, a gente tem que ser mais cuidadoso e criterioso. Então, resumidamente, eu diria a você que é quase as mesmas coisas em algumas etapas. O que vai mudar é a questão dos venenos, do fogo. Mas é uma questão do produtor se organizar. Então, se você pegar um produtor bem organizado e ele decidir ser orgânico, ele já tem um passo à frente, já vai facilitar a vida dele, entendeu? Gelson, vamos para o intervalozinho do nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco da Cepotex. Olá, voltando aqui para o nosso segundo bloco, com o nosso amigo Gedielson Oliveira, da Cepotex. Aqui, Gedielson, agora me conte aí um pouco o que é a Cepotex, o que é essa cooperativa? Assim, a Cepotex, você falou, né? A gente fala Cepotes, né? A Cepotes, esse termo ele é novo, né? Mas ela é um resultado de um trabalho que começou a partir de 2005 na região. Onde depois de várias experiências de organização nas regiões, né, na região, já tinham desenvolvido alguns trabalhos nessa região, voltado a outras iniciativas de educação, crédito, mas assim, surgiu uma discussão de se criar algo voltado ao negócio e achou que uma cadeia produtiva interessante era o cacau. Como na época, né, o pessoal já tinha um trabalho em parceria com o governo alemão, eles entenderam que os alemães deram a ideia, por que não se trabalhar o cacau orgânico? Aí surgiu essa ideia em 2005, né? Em 2006 começaram as primeiras reuniões, e aí é importante dizer que foi muitas reuniões para chegar a um consenso, porque assim, quando você chega num local e fala de uma ideia nova, você cria expectativa. E as pessoas já eram acostumadas nessa região de participar de programas, de projetos, a fim de algum benefício. Mas essa história da Cepotes, das cooperativas, para entender melhor, ela surge com um pensamento diferente, a ideia era diferente. A ideia não era buscar crédito, emprestar dinheiro só de banco, a ideia era organizar o cacau para vender o cacau. Porque quem não conhece bem o cacau, é possível provar que o cacau alto se paga. Então é possível lucrar e ganhar dinheiro com cacau. Então, a partir de 2007, começa a legalizar as cooperativas. Então, se cria 6 cooperativas na região. Então, vocês hoje é uma junção de 6 cooperativas? Não, antes éramos 6 cooperativas. Então, essas 6 cooperativas, elas criaram um grupo que nós chamávamos de Programa de Produção Orgânica. Então, o objetivo era trabalhar o cacau orgânico, através das cooperativas, certificação e mercado diferenciado. Não que a gente ia se negar a vender para o mercado local, mas a prioridade era vender para o mercado de fora para agregar valor. Então foi criadas as 6 cooperativas e elas trabalharam por alguns anos, até 2014. Mas a gente juridicamente sabia que elas não poderiam continuar trabalhando assim, mesmo cada uma tendo um CNPJ. Por quê? Do ponto de vista jurídico, contábil, é irregular. Porque na hora de eu comercializar um cacau delas separado... Tinha que escolher uma, né? Escolher uma, isso está irregular, porque elas não tinham um vínculo jurídico.
E a gente entendia que era preciso criar uma entidade que representasse todas elas. Então elas se reuniram em 2014 e criaram a CEPOTS, que significa Cooperativa Central de Produção Orgânica e Transição Xingu. Então ela é uma cooperativa de segundo grau. Ela é uma cooperativa formada de cooperativa. Em 2016, uma das cooperativas resolveu sair do grupo porque queria trabalhar com produtos químicos na produção. Então, como o cooperativismo é livre, né? Você tem a liberdade de entrar e sair quando quer. Livre admissão, né? É isso. Eles saíram. Infelizmente, o histórico que eu sei é que eles bem dizer, quase acabaram. Não existe quase a cooperativa. Por quê? Porque não sei qual era o propósito, mas não vem um caso agora. Sim. Nós ficamos com 5 cooperativas e quando foi em 2017, uma outra cooperativa achou que queria tocar o projeto sozinho. Então, atualmente, nós somos 4 cooperativas, uma com sede em Pacajá, uma com sede em Vitória do Xingu, uma com sede em Brasil Novo e uma com sede em Uruará. A central está em Altamira, localizada aqui na Perimetral, em Altamira, mas mesmo estando com as filiadas em 4 municípios, ela tem abrangência em 7 municípios. Ela tem cooperado em Anapu, tem cooperado em Altamira, tem cooperado em Medicilândia. Hoje vocês são em quantos cooperados? Hoje nós somos aproximadamente uns 130 cooperados. Né? Isso está distribuído em 111 propriedades. Entendeu? Gedielson, então, ou seja, é uma entidade que está dialogando com esses produtores que já estão nesse cenário. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais os desafios hoje, você como da articulação, né? Você é o Relações Públicas da cooperativa, quais são os desafios que a cooperativa tem hoje para essa mudança de consciência do produtor de cacau, do comum, para o orgânico, para que a gente possa ter muito mais, ou seja, tu falou uma coisa lá no início que é agregar valor, ou seja, o produto que eu estou colocando no mercado. Qual é o desafio que vocês enfrentam hoje? Acho que a primeira etapa é mesmo conscientização. E você tem que fazer uma sensibilização que você consegue agregar um valor. Porque, por exemplo, por uma questão ambiental, você percebe que a gente não pode expandir muitas áreas para não derrubar a floresta. Então isso nos provoca, nos desafia a produzir mais em menores áreas e ganhar mais em uma área menor. É assim que é a agricultura na Europa, nos Estados Unidos. Nós fomos ensinados aqui a fazer grandes áreas e produzir pouco. Então, um dos grandes desafios é conscientizar o produtor mesmo. Por que acontece? A gente defende que o orgânico ele veio para ficar. Eu não acredito que daqui a alguns anos vai dizer assim, não, ninguém quer mais orgânico. O orgânico tem crescido um percentual significante a nível no mundo, não só do cacau, da laranja, do mel, de outros produtos de peixe. Eu tive a oportunidade de estar 6 vezes na Alemanha, na maior feira de orgânico do mundo. Então você vê o que é o mundo do orgânico. Agora a pergunta que fica é, como é que a pessoa vai aderir a essa ideia? Ele precisa se sensibilizar. E aí nosso papel é ser muito transparente. Não criar expectativa fantasiosa, mas dizer assim, ó, é uma oportunidade de negócio. Porque a gente percebeu que a ideia do cacau de qualidade, da amêndoa em si, ele caminha junto com a ideia do orgânico. Não quer dizer que você não possa vender cacau de qualidade sem ser orgânico. Mas se você chegar na Europa, a maior parte das empresas que compram cacau de qualidade, eles têm interesse pelo certificado de orgânico, porque o orgânico traz consigo rastreabilidade, traz um controle. As pessoas querem cada vez mais um produto controlado, e o orgânico traz isso. Mas eu acredito que ainda não é fácil. Porque às vezes entra cooperado, sai cooperado, é isso. Mas tem cooperado que está aí desde o início. Então, se eu tenho um grupo de alguns produtores que já está aí há tantos anos nesse processo, é porque alguma coisa deu certo, senão não teríamos ninguém. E como chegar a esse nível de consciência? Ou seja, é a cooperativa ou os produtores trabalham isso ou na propriedade ou nas escolas? O que você acha? Para que a sociedade entenda que isso é muito melhor do que você produzir em uma grande escala e ter o valor econômico menor. Qual é a chave aí para a gente virar esse... Eu acredito assim, uma coisa ela não impede a outra.
Porque eu acho que aquela criança que está lá na escola, um dia ele vai ser um adulto, ele pode ser um responsável pela propriedade. Eu acho que educar a criança, o jovem, é importante. Agora nós teríamos que ter uma assistência técnica especializada, isso faria um diferencial. Mas eu acho que a gente precisa melhorar a nossa dinâmica de divulgação. Eu não quero um produtor por estar na cooperativa, porque se ele entra na cooperativa e ele não entende o processo, ele também gera um gasto aí desnecessário. Ele paga pela certificação, o técnico que vai lá, ele vai receber por isso. Mas eu acredito que a gente precisa transformar essa nossa ideia até o que deu certo. A gente não está dizendo que a gente também não teve problemas. Mas o que eu quero, talvez a gente preparar algo mais bem elaborado para sensibilizar melhor, e levar para o campo. Você vai discutir com 100 produtores, pode ser que você consiga sensibilizar 30. Porque o meu sentimento é um dia eu chegar aqui e ter um número enorme de famílias. Porque o que está de errado, né? Você percebe que é uma oportunidade de ganhar dinheiro e assim, as pessoas vê isso de forma muito isolada. Então ele pode ganhar mais dinheiro, ele também ganha saúde, porque assim, não adianta você produzir muito cacau também com veneno, que você tem um grande risco de contaminação. Nós temos problemas sérios de pessoas que têm problema de saúde. O que adianta você ganhar uma quantidade de dinheiro se esse dinheiro não vai pagar o teu tratamento? Então temos que ver também por esse lado. Mas eu acredito que o desafio também, nós temos o desafio de equilibrar isso cada vez mais, quer dizer, conseguir ter uma renda que pague todas essas despesas e no final gere um valor melhor para cada produtor. Perfeito. Gedielson, outra coisa, você falou uma coisa muito importante, eu acho que no mundo da agricultura, da produção, que é a assistência técnica. Então nós temos, ou seja, a Transamazônica em si já está famosa por ser os maiores produtores de cacau, alguns grandes produtores aqui, de fato, têm sido destaque no Brasil, mas a gente tem órgãos que deveriam fazer esse trabalho de assistência e a gente não acontece. Ou seja, as pessoas estão plantando cacau pela ideia, é tipo do ouro, né? Se tem ouro, eu vou lá e vou cavar, vou escavar, vou tirar e não tem essa preocupação. Então, qual é o teu olhar, já que você há muito tempo trabalha com isso, dessa produção em larga escala, sem uma assistência técnica, de fato, para que essa produção não crie outros problemas na região de pragas, ou seja, as pessoas estão muito no empírico, né? E você falou muito lá atrás do profissionalismo. Qual é a tua visão do que está acontecendo hoje na nossa região? Assim, apesar de nós termos uma grande possibilidade de que se o Estado se sensibilizasse e reorganizasse uma assistência técnica voltada ao cacau, mas recentemente eu estive com 2 pesquisadores conceituados na Bahia, nessa região. Eles estiveram aqui meio timidamente, mas eu tive a oportunidade de estar com eles. E eles me convenceram de que o cacau vai precisar ter uma assistência técnica própria. O que é isso, Gedielson? Nós precisamos nos organizar enquanto produtor e nós mesmos construir a nossa assistência técnica. Porque você que defende o empreendedorismo e acredita que é importante isso, eu acredito que se nós esperarmos o Estado, ele não vai nos responder numa velocidade que nós gostaríamos. Então o caminho é por exemplo, nós temos uma cooperativa agora. Existe uma orientação que diz que um técnico, digamos 50 produtores, então hoje nós precisaríamos, nós quanto cooperativa, ter entre 2 a 3 técnicos disponíveis. E fazer o cálculo, entender que o que eu vou gerar de renda em todas as famílias vai pagar esses técnicos. Aí você me diz, Gedielson, mas isso paga? Se você trabalhar, fazer a gestão disso, isso paga. Então eu acredito que se o Estado não responder muito imediato e para a gente não correr esse risco, a alternativa e a saída seria trabalhar uma assistência técnica independente, quer dizer, autônoma, por conta. Agora, os grandes vão fazer isso, e os pequenos? Então a alternativa é os pequenos se organizar em cooperativa e ter técnicos próprios, quer dizer, eles vão vender o cacau e vão pagar o técnico. Porque eles vão ter uma garantia que vão ter uma segurança de uma produção mais de qualidade, mais saudável. Eu acredito que esse é um dos caminhos. Tu acha que, fazendo um sonho aqui, né, uma pergunta bem desafiadora, tu acha que seria importante o município ter uma estrutura própria para cuidar especificamente desse crescimento do cacau aqui no município, na região? Eu não tenho dúvida de que as esferas governamentais e o município ele passa a ser o primeiro contato com o cidadão. Eu não tenho dúvida que sim, até porque a legislação ela permite
os municípios têm uma estrutura administrativa, que alguns chamam Secretaria de Agricultura, que ela pode não só criar uma estrutura, mas ela pode juridicamente cobrar isso do Estado, do governo federal. Eu acho que a Altamira hoje, por nós estarmos aqui, eu acho que a Altamira me recebeu, né? Eu vim para cá, para Altamira, e hoje sou altamirense. A Altamira hoje tem um potencial grande que pode se tornar o maior produtor de cacau da região na área que nós chamamos de Assurini. Só que o que acontece? As pessoas estão lá plantando cacau por conta, né? De qualquer jeito. Então, assim, se o município tivesse essa sensibilidade, a gente está aberto para discutir isso, porque nós também temos famílias nessa área, eu acho que é um grande caminho. Não acredito que vai ser uma coisa tão rápida, mas um pontapé inicial para nesse novo momento que nós começamos pode ser uma grande alternativa. Até porque a Altamira, ela tem alguns fundos, né, de recursos que outros municípios não têm, que ela podem pensar em aplicar nisso. Porque o cacau, não se pergunta se cacau dá certo. Cacau dá certo. Todo mundo quer plantar cacau, entendeu? Gelson, mas empreender não é pensar a curto prazo, empreender é pensar a longo prazo. Então, quem empreende tem que ter essa capacidade de ver isso. Mas a gente vai falar mais de visão de longo prazo, de crescimento da cooperativa, de exportação no terceiro bloco. Aguarde aí que a gente volta. Olá, voltamos para o nosso terceiro bloco, aqui com o Gedielson da Cepotes. Agora acertei, viu? É porque eu tenho de falar Cepotex por causa do X, né? Mas é Cepotes. Gedielson, agora nesse nosso bloco final, eu quero que você fale um pouco do crescimento, né? Eu soube que vocês fizeram uma exportação agora aqui da região, não foi do cacau orgânico, para a Europa, não é isso? Então acho que para vocês foi um grande legado, né? O que significou isso para você e para a cooperativa? Para nós é um significado muito importante por algumas razões. Primeiro, você sabe, nós passamos um ano turbulento, né? Independente de várias opiniões, mas a gente passou um momento que mudou todo o sistema. E nós finalizamos 2009 com um problema sério, né, interno, assim, com alguma dificuldade e nós não imaginávamos que ia ter um 2020 desafiador. E eu, como profissional, também fui abalado por isso. E o que a gente fez? A gente redirecionou o trabalho, né? Então, assim, dizer que nós produzimos mais na pandemia, as pessoas podem achar que é meio ousado, mas foi isso que aconteceu. Nós produzimos mais resultados em 2020, em plena pandemia, do que em 2019, que foi considerado um ano comum. E assim, um dos desafios era exportar, porque a gente tentou exportar em 2019 e não deu certo. E a gente conseguiu exatamente exportar no período da pandemia. A exportação, ela traz consigo vários fatores. Primeiro, exportar, você não exporta um produto de qualquer jeito. Isso já não quer dizer que exportamos um produto de qualidade, então significa que a gente tem a preocupação com a qualidade. Ou seja, seguir os parâmetros internacionais. Né? Sim. Algumas pessoas acham que exportar é uma coisa assim muito complexa. Na verdade, o desafio não é exportar, o desafio é você manter isso no mercado. Você não pode falhar. Se você falhar no mercado internacional, significa que você não vai ter uma segunda chance. Dificilmente terá a segunda chance. Então a gente exportou, a gente conseguiu esse ano vender um produto processado também, que é uma coisa importante destacar aqui, a gente não vendeu, teve uma empresa que não comprou amêndoa, comprou manteiga de cacau, né? Isso é um desafio grande. E a gente acha que dentro do segmento que nós estamos, a gente conseguiu um resultado bem satisfatório. E a exportação ela vem como um brinde, né, no final de ano. Agora mesmo a gente está recebendo agora o dinheiro, né, pago em euro, a gente tem que fazer o câmbio. Nossa amêndoa acabou de ser aprovada dentro de uma análise da questão do metal pesado, que as pessoas às vezes não entendem. O que são os metais pesados? Os metais pesados são contaminantes que são oriundos da produção dos alimentos, que não só do cacau. Hoje na Europa, se alguns alimentos apresentar metal pesado, ele é reprovado, ele não é aceito.
E eles também fazem uma análise dos pesticidas, né, da toxicidade, né, do alimento, saber se não tem resíduo de produtos químicos. Então, hoje eu estava muito nervoso, porque estava aguardando e eu recebi essa resposta que tudo deu certo. Então, foi até bom chegar hoje aqui e dizer que deu certo. Deu certo a qualidade, o navio chegou tudo certinho e a gente conseguiu agregar, eu acho que foi uma venda que a gente conseguiu agregar mais de 100%, né, do valor do mercado tradicional. E deu para os produtores que venderam esse cacau, né, finalizar um ano aí com um dinheiro a mais no bolso. E aí, assim, a pergunta que fica assim, é um sacrifício? Mas a gente percebe que vale a pena. Agora, por trás disso, tem que ter todo o envolvimento, voltando à ideia do profissional, né, tem que saber, a empresa tem que estar habilitada, você tem que, olha, uma exportação, ela passa por vários órgãos. Ela começa aqui pela Cefa, depois vai para a Receita Federal, vai pelo Ministério da Agricultura. Chega lá, ela passa por uma alfândega rígida na Europa. A gente destacar isso, porque não é que a gente quer, é que eles são rígidos assim mesmo. Mas a gente consegue colocar um cacau lá, a gente acredita que consegue colocar outros volumes, entendeu? Hoje na região nós temos quantos mil pés de cacau orgânico hoje? Aproximadamente. Orgânico hoje nós estamos numa área de aproximadamente 1.000 hectares de cacau, né? Isso em volume é o quê? Em quantidade? Pode variar de 600 a 1.000 toneladas, é a capacidade produtiva da nossa cooperativa. Isso depende do manejo do ano. Então, uma média de 600 a 1.000 toneladas de cacau. Essa exportação que vocês fizeram foram quantas toneladas? Essa é um volume pequeno, que que a gente chama de um container grande, ou 40 pés, que é de 22 toneladas. Perfeito. Que representa aí um montante aí de quase R$800 mil, né? Então, qual é a diferença hoje em termos de valores, Gedielson, do cacau orgânico para o cacau comum? Isso depende muito do cliente. Mas a gente tem uma abertura que começa a partir de 30%, consegue negociações com 50%, consegue 70%, até 100%, depende do cliente. Em valores assim, reais para o nosso público que não entende esse percentual. Hoje o comum está a R$15 mais ou menos. E o orgânico hoje estaria o quê? Hoje eu conseguiria vender um orgânico aí a R$20 a R$25. Ah, perfeito. Isso depende de negociação, né? Gelson, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acredito que seja importante. Qual o grande sonho do Gedielson do ponto de vista do cacau orgânico para a região e também para a cooperativa, né? Dizer assim, daqui a X ano, eu sei que vocês têm uma meta, tem uma visão aí dos próximos anos. Então, qual é essa meta aí para os próximos 5 anos da Cepótice em termos de produção, em termos de quantidade de produtores? Assim, eu costumo dizer que, como eu falei, não sei se eu estou num emprego ou estou aqui cumprindo uma missão. E é uma coisa assim até emocionante, porque assim, eu sou uma pessoa muito crítica da sociedade. E o sentimento que eu tenho, que eu encontrei na cooperativa, é uma oportunidade de me manifestar. Às vezes as pessoas vão para a rua, faz briga, crítica, mas assim, eu acho que uma das formas de contribuir com a sociedade é fazendo um trabalho sério, né, que possa ajudar famílias. Eu venho aprendendo muito que a melhor forma de impactar socialmente as pessoas hoje é você melhorando a renda delas. Não é só defender por defender. Se eles não ganhar dinheiro, também não vai melhorar a vida. O que eu imagino? Eu acho que eu defendo muito o sonho da utopia. A utopia é aquilo que você gostaria, mas não é impossível. O que eu sonho é ter um número cada vez maior de cooperados. Né? Se hoje nós temos 100, 150 famílias, eu imagino aí nos próximos anos, por que não ter 500 ou 1.000 famílias? Porque é isso que vai impactar. Eu acho que se eu consigo trabalhar com 10, com 100, eu consigo trabalhar com 1.000. Porque agora eu já sei o caminho está traçado, eu já sei onde tem as pedras, onde tem os buracos. A gente já sabe o caminho. A questão agora é redirecionar e planejar, né, o que a gente vai fazer. Mas eu também defendo que nós só vamos ter viabilidade futura se a gente aumentar, porque senão a gente vai estar apenas brincando, né, de cooperativa. Perfeito. Aí hoje o produtor de cacau, vamos falar de números aqui, ele gera quantos empregos, assim, um produtor hoje, no caso do orgânico, né, que exige qualificação, qualificada? Isso depende muito, porque assim, nós temos, a nossa propriedade, numa média, elas estão em torno de 5 a 10 hectares. Nós só temos um único produtor que tem uma área próxima a 200 hectares, que só ele engloba mais de 35 famílias na propriedade dele.
E ele é uma pessoa muito organizada, preza pela questão trabalhista, transparência nos negócios. Mas se você pegar assim, nós temos 111 unidades, ou 111 propriedades, colocar uma média aí de pelo menos 2 a 3 famílias vinculadas, nós vamos chegar numa 300 famílias. Ou seja, nos 1.000, no teu sonho de 1.000, nós vamos ter aí quase 4.000 famílias sendo beneficiadas. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós estamos aqui num cenário extremamente positivo para o futuro, né? Em termos de cacau. Altamira hoje já tem capacidade de ter uma fábrica de chocolate? Essa questão da fábrica de chocolate, ela passa assim, eu me perguntava por que as empresas não instalavam aqui as que já tinham, né? Elas alegavam que uma fábrica, o custo maior que ela tem é com amêndoa. Mas é muito fácil levar a amêndoa para São Paulo. O difícil é ter uma máquina aqui, dar um problema e fazer a manutenção dela aqui. Então, um dos desafios deles, por que não instalavam? Então, eu acho que assim, eu não digo que não está pronto, mas eu digo assim, para se construir uma nova fábrica aqui, nós temos que primeiro amadurecer a estrutura. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com amêndoa. A gente pode agregar muito mais valor vendendo produto processado. Só que nós temos que primeiro amadurecer, melhorar a qualidade da amêndoa, melhorar uma estrutura administrativa, aí nós podemos implementar a industrialização, que é a verticalização. Mas isso não é uma coisa tão difícil, mas eu acredito que não dá para criar um grupo agora e criar uma fábrica. Primeiro tem que passar pelas etapas. Nós temos alguma experiência na região de fábrica, uma local pequena e uma maior que é de fora, mas elas ainda não conseguem fazer essa conexão ainda com a realidade. Você acha que falta nessa conexão uma junção do poder público, produtor e empresário? Sim, essa conexão ela tem que acontecer, mas eu acho que o produtor precisa sentir isso. E isso a gente tem que pautar isso, colocar nas prioridades. Não é só o fato de querer fazer. A vantagem de Altamira é que é uma cidade polo. Mas o empreendimento pode dizer que está próximo do cacau ou não. Entendeu? Mas eu defendo sempre a ideia de amadurecer um grupo primeiro, depois você vai para a etapa da industrialização. Uma pergunta praticamente final, mas assim, nós temos um fundo chamado Funcacau, Fundo Cacau, né? Funcacau. Funcacau, que é oriundo de parte do ICMS que é gerado no Estado, é isso? Está vendo Não, ele é um recolhimento independente. Um recolhimento independente. E a minha pergunta é, quais são as ações que a gente poderia fazer na região para que esse fundo fosse melhor aproveitado, não só para o produtor, quanto para a própria cadeia produtiva, o mundo empresarial, as prefeituras como um todo? O que você acha que a gente precisa avançar? Eu costumo dizer que nós deveríamos tratar as pessoas por igual, né? O que é igual para mim? Quem está mais organizado tem prioridade, quem está menos organizado, então quando eu chamo igual é dessa forma. Mas eu acho que tem alguns pontos que esse fundo poderia financiar. Esse fundo, anualmente, ele pode variar de entre 6 a 10 milhões de fundo por ano. Porque isso não é o ICMS. O ICMS é quando ele é recolhido direto para o Estado. O Estado aplica isso no que ele quiser. Já o Funcacau a gente chama a chamada taxa de modernização. Eu estou falando isso porque eu faço esse processo burocrático. A taxa de modernização ela é recolhida em torno de R$ 105 por tonelada. Então é só você fazer um cálculo, quantas toneladas sai por aqui, sai daqui do Pará para fora, vezes R$ 105 por tonelada, você vai ter uma noção. Então eu acredito que esse fundo tem possibilidade de chegar a quase 10 milhões por ano. Alguns pontos que seria prioridade. Eu hoje pregaria os grupos, está mais organizado, mas assim, como a CEPLAC agora não se sabe o que vai acontecer no futuro, eu trabalharia um investimento na produção de mudas de qualidade, questão de viveiros. Isso as secretarias poderiam subsidiar, entrar com uma contrapartida. Então nós trabalharíamos, vamos pegar a cadeia desde o início, vamos trabalhar a questão da produção de mudas, verificar se era possível construir um consórcio entre os municípios onde tivesse um grupo de profissionais capacitado pela própria CEPLAC, para que eles tivessem um fundo por um tempo para ou fazer oficinas ou assistência técnica localizada. Então, produção de muda, assistência técnica e nesse foco da qualidade. Subsidiar recursos para construir estruturas padrões, para que os produtores pudessem fazer uma amenda de qualidade.
Então, eu acredito que nós já teríamos aí muito pano, que eu disse, para manga, para isso aí. Produção de muda, assistência técnica e uma estrutura de qualidade. Perfeito. Rigelson, olhando para aquela câmera ali, diga aí uma palavra final de ano, né? Ano se encerrando 2020 e 2021. Qual é as metas, sonhos para 2021? O sentimento de 2020 é um sentimento, primeiro, de gratidão, né, ao Criador, né? Independente daquilo que a gente crê, eu acredito que temos um ser supremo. Primeiro, de aprendizado, aprendemos muito, reinventamos. E o Cacau nos permite isso, né? Nós estamos aqui hoje graças ao Cacau. As pessoas costumam, no final do ano, comer chocolate, principalmente na Europa, eles comem muito mais chocolate, eu acho que no Natal do que na Páscoa. E eu gostaria de pedir a você, sensibilizar você, que se você tiver dar um presente para alguém no final de ano, dê um chocolate, porque você vai estar contribuindo com algumas famílias, valorizando os produtores. De preferência, consuma chocolate produzido na região. E dizer que o chocolate, o Cacau traz isso, une pessoas, né, traz renda, contribui para o meio ambiente. E então, assim, o Cacau ele tem esse lado bom. E então, dizer assim que o Cacau ele nos proporciona uns momentos assim, muito especiais. Então, dizer que 2020 foi um momento de aprendizado, mas assim, a gente já tem negócios fechados para 2021. E assim, qual é a vida? A vida a gente pensa assim, não, vou parar, vou encerrar o ano, mas eu já começo a ter demandas e aí a engrenagem continua. E a intenção é continuarmos conectados, né? Tudo, como está aqui no Xingu, a intenção é continuar conectado para que as coisas possam fluir, né? Com essa força, com essa energia, né? Mas que podemos estar juntos em 2021. Uau, muito obrigado, Rigelson. Vamos conectar produtor, Conexão está aqui para a sua disposição para que a gente possa, de fato, expandir isso, para que a nossa região seja muito mais próspera, abundante, que é isso que ela merece. E, olhando para aquela câmera, eu vou dizer também da minha felicidade, da minha alegria em tê-lo aqui no nosso espaço. Para mim foi um aprendizado enorme. Você é um grande profissional que eu admiro muito. E eu estou muito feliz e eu quero falar para o nosso público aí do Conexão, dizer que esse ano foi um ano belíssimo, porque foi o ano que a gente estreou esse programa e a gente vai encerrar com essa entrevista, que é uma entrevista realmente muito impactante. Eu quero desejar a você, seguidor do nosso canal, um 2021 repleto de muita luz, de muita paz, de muita abundância. Agradecer de fato ao Deus do nosso coração, o Deus da nossa consciência mesmo, desse ser supremo, o nosso grande arquiteto, né, que ele que construiu tudo isso, e que o ano seja muito abençoado, próspero, abundante, de muita luz, de muita paz, mas acima de tudo de consciência das pessoas que governam esse país, que governam esse estado, que governam esse município, e que as pessoas sejam tocadas pelo coração, não pela mente, e que a gente possa realmente transformar essa cidade, fazer um ano iluminado, e que as famílias sejam abençoadas. Muito obrigado, e que a gente encerre esse programa com muita luz, muita paz. E sempre, nunca esquecendo do nosso sininho lá no YouTube, aciona ele, Conexão Xingu, no Facebook Conexão Xingu Altamira e no Instagram Conexão Xingu. Nunca esquecer que o nosso sonho é aquele hashtagzinho, Gidiel, Cidade Altamira, Cidade Empreendedora. Então, muito obrigado, que venha 2021 e até o próximo ano.